Olá, meu nome é Juliano, eu sou professor de atualidades e hoje a gente vai falar da guerra civil na Síria. Um conflito que está na mídia há mais de 7 anos e que não para de, infelizmente, sofrer atualizações. Entender a guerra civil na Síria não é fácil, é um assunto um pouco complexo e por isso, claro, que a gente vai trabalhar o contexto histórico e a gente vai tentar entender como isso se origina até o momento atual, agora no ano de 2018. É muito importante frisar que na disciplina de atualidades o contexto histórico é sempre muito importante. Então, nesse momento inicial, a gente vai fazer uma retomada de alguns momentos históricos importantes para que você possa entender melhor o contexto do que acontece hoje. A Guerra Civil na Síria tem uma origem num contexto histórico que foi dado o nome de Primavera Árabe, que acontece a partir do ano de 2011 na região do Oriente Médio e dos países do norte da África. Primavera Árabe é um nome que surge baseado na Primavera dos Povos, contexto da Revolução Francesa, numa luta por liberdade, numa luta pelo fim das ditaduras, pelo fim das monarquias e de governos totalitários que de alguma maneira restringem o processo democrático. É muito importante entender que quando a gente fala desse processo de Primavera Árabe, a gente está falando de povos que não vivem em regimes democráticos, que começam a entender essa situação de abuso e que vão para as ruas fazer protestos e vão para as ruas lutar por um regime democrático e lutar por um processo diferente na sua geopolítica. Esse processo denominado Primavera Árabe, ele é basicamente um contexto de revolta juvenis. Estudantes de ensino médio, de ensino superior, jovens trabalhadores começam pelas redes sociais a terem contato com realidades de outros países e com governos democráticos desses países. Esses países eles não vivem eleições diretas, muitos deles vivem uma rotina de repressão, uma rotina de desaparecimentos, de tortura, e essa juventude começa a se sentir incomodada com esse contexto. Sendo assim, esses protestos populares vão eclodir em vários desses países no formato primeiro de manifestações pacíficas e a partir do momento que essas manifestações sofrem repressão, acaba se tornando uma situação de revolta. Basicamente, esses países vão ser localizados na região do globo onde predominam populações árabes que seguem a religião islâmica. É o caso do Oriente Médio e é o caso do norte da África, em que a população não tinha a sensação de liberdade e por isso decide ir para as ruas lutar pelos seus direitos. Uma coisa muito importante, tem uma novidade nas revoltas que acontecem ao longo da história. Os protestos de outros momentos não tinham ferramentas tecnológicas que possibilitassem que eles fossem organizados de maneira muito rápida e principalmente que isso não tivesse participação direta da mídia tradicional. A grande diferença dessa Primavera Árabe, desses protestos, desses conflitos que a gente vai trabalhar hoje para fazer a introdução da Guerra Civil na Síria, é que eles vão ser organizados pela internet, principalmente pelas redes sociais. O destaque, claro, é do Twitter e um protagonismo secundário para o Facebook e por grupos do WhatsApp que começavam a surgir na região naquele momento. Uma coisa importante, essas redes sociais, a internet, vai ser utilizado como uma ferramenta extremamente rápida. Então, uma coisa interessante da Primavera Árabe é que começa um processo com alguns conflitos e alguns revoltosos na região da Tunísia e isso se espalha por todo o Oriente Médio. Se espalhando no Oriente Médio numa velocidade extremamente grande. Por quê? Porque existia uma facilidade de conexão, já que eu estou falando de jovens de classe média que tinham acesso à informação, e existia também uma vontade de mudança, porque eu já falei, vários desses países viviam ditaduras, viviam monarquias, e a situação de ditadura e monarquia não agradava a ninguém. Eu trago aí no mapa para vocês a região que a gente costuma chamar de Oriente Médio e Norte da África, marcado em azul. Essa região predomina países de origem islâmica, como eu disse para vocês, e eles enfrentavam ali
todo esse contexto de repressão da liberdade e repressão do direito de escolha, que é o caso das ditaduras e das monarquias. E justamente a internet vai ser uma aliada nessa região para conseguir alterar esse panorama e conseguir gerar aí mudanças socioeconômicas, mudanças políticas que realmente significassem o avanço da população. Aqui eu trago os primeiros países a organizarem. Esse gráfico realizado pela agência Estado no momento que essas manifestações estão acontecendo, um pouco posterior, e aí eu tenho vários desses líderes que vão serem questionados, vários desses líderes vão de alguma maneira gerar descontentamento na sua população e justamente por isso a população vai para a rua protestar contra eles. Eu tenho uma linha histórica do tanto de anos que essas pessoas ficam no poder. Vocês veem que são governos de mais de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Se você olhar no caso do Muammar Gaddafi, eu tenho quase 40 anos de poder. Sendo assim, eram regimes totalitários que marcavam um espaço temporal muito diferente do que a gente vive hoje, e alguns desses governos vão sofrer consequências diretas da Primavera Árabe, porque, afinal de tudo, esses protestos eles conseguem tirá-los do poder e conseguem fazer com que, principalmente,